Saúde os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre bem-vindos. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Queira saudar os seus vizinhos, dizendo: vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Seria muito bom nós conseguirmos saber o nome do nosso vizinho. Pergunte como é que ele se chama. É muito importante. Que bonito. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua presença aqui nesta noite. Glória a Deus. Antes de lermos a palavra, alguns conselhos, coisas rápidas, necessárias. Trabalhe para você começar o culto, todos nós juntos, às 18h30. Faça um esforço. Faça um esforço para sair do templo às 20h30, quando terminar o culto. Faça um esforço para você acompanhar quem está orando. Feche seus olhos, vai firme com a pessoa. Quando vier o amém, que a igreja toda diga amém. Derrube o telhado nesta noite em nome de Jesus. Fica firme. Vocês são uma igreja forte, bonita. Mantenhamos essa linha esticada em nome de Jesus. Novamente, saúde, irmão, agora pelo nome. Vamos ver. É isso aí. Melhorou, né, meu irmão? Melhorou. O apóstolo Paulo manda a gente saudar uns aos outros com ósculo santo, ou seja, um beijo santo, sagrado, limpinho, de quaisquer outras intenções. E há muitos anos atrás eu tinha um colega de seminário, certamente não vou dar o nome dele aqui, psicólogo clínico, moço inteligentíssimo. Ele chegava no piano e dizia assim: olha, toca este hino aí. Por exemplo, Castelo Forte. Como Chopin tocaria este hino? Ele tocava. Isso é Chopin tocando. Como Bach tocaria este hino? Na memória. Você podia pegar qualquer escola da música e pôr na cabeça dele na hora, ele conseguia traduzir no teclado. Por que estou me lembrando disso? Ele foi pastor de uma igreja no interior do Brasil, não me lembro agora qual cidade. Foi mandado embora, que ensinou os irmãos a beijar no rosto uns dos outros. É pastor nos Estados Unidos, está muito bem lá. É importante que nós quebremos certas tradições malucas. Expressemos pelo menos um pinguinho de nossa consideração pelos outros, cumprimentando com respeito, com amor, com dignidade, e possamos dar o nosso ósculo santo, cheio de bondade, de amor, de dignidade, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Leremos versos 13 ao 18. Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 18. Responsivamente, tendo-se retirado, ou seja, os magos que vieram visitar Jesus, tendo-se retirado eles, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá, até o que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vocês, o verso 14, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro
grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada por já não existirem. Vamos pensar nesta noite sobre como vencer poderes que nos escravizam. É o nosso tema para hoje à noite. Quem não sentasse, por gentileza. Quando José, Maria e Jesus fugiram para o Egito, estavam sob uma pressão, risco de Herodes matar o menino Jesus. Então desceram aquela pressão e tamanho receio de serem descobertos fugindo para o Egito, que fizeram a viagem à noite. E não havia carro com farol naquela época. Fugiram à noite. Então, quando eles chegaram ao Egito, certamente começou a vir para a cabeça deles, talvez até na própria caminhada, a recordação do que havia acontecido com seus ancestrais que viveram no Egito durante 430 anos. Aquele período, chamado período de escravidão do povo hebreu, que posteriormente tenha sido libertado quando Deus usou Moisés para fazê-lo, tornou-se o símbolo daquilo que é ruim, que escraviza, que faz mal, que leva você a viver um tipo de vida que você não gostaria de estar vivendo de forma alguma. Então, o Egito acabou se tornando nesse simbolismo de situações que nos escravizam, que nos prendem, das quais nós não conseguimos escapar com facilidade. Muitas das vezes, nós nos escapamos com muita dificuldade, porque o espírito egípcio nos gruda, nos derruba, nos machuca, nos escraviza, faz com que nós andemos com dificuldade na nossa caminhada de fé. Mas hoje à noite, eu espero que o Senhor nos ajude a termos uma grande libertação dos julgos que nos aprisionam, em nome de Jesus. As Escrituras mostram muitas pessoas que tiveram essa experiência de descida ou de fuga para o Egito. Eu vou comentar apenas algumas. No livro de Gênesis, no capítulo 37, você tem a história de José. Ele está com 17 anos. Mas por ser um garoto queridão, desculpa a palavra, do papai, os seus irmãos o invejavam. E procuravam de qualquer forma se verem livres dele. Tiveram uma ideia. Vamos vender o nosso irmão para o Egito. Então essa última tentativa, ou a mais famosa tentativa de se verem livres do seu irmão, pegou. Veio uma caravana no sentido do Egito e os irmãos de José acabaram vendendo como escravo para o Egito. Viveu lá pouco tempo na casa de um líder, de um comandante, chamado Potifar, e a Potifera pôs os olhos nele. Pelo fato de José não ceder às insinuações de infidelidade, que a mulher queria praticar sexo com ele, ele acabou sendo caluniado, como tendo sido quem havia provocado pegar a esposa de Potifar na marra e levá-la para a cama e fazer sexo com ela. E com isto, José foi levado para o presídio. Ficou 2 anos no presídio. Depois diz a Bíblia que ele ficou um período de 13 anos nessa luta toda de escravo no Egito. Fato é que quando ele foi libertado, quando ele se viu solto, quando ele subiu e se tornou mais importante do Egito depois do próprio faraó, ele estava com 30 anos de idade. Mas ele passou um período de escravidão tremendamente forte no Egito. Samaritana, a mulher que Jesus encontrou na beira do poço de Jacó. A mulher já estava
tinha passado por 5 casamentos. 5. E agora está vendo com um homem que não era nem casado com ela. Uma vida irregular, agora toma conta da samaritana. Então, para aquela mulher, o casamento era um Egito. Era um fardo. Pois ela não se dava bem de forma nenhuma com ninguém. Então, aquele peso estava na vida dela. E esse peso, esse fardo de viver de forma desacertada com o marido, foi o seu Egito. Até que Jesus chegou e a libertou. Diga glória a Deus. Foi libertada. Você tem também no Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, você tem a história fantástica, chamada a história do filho pródigo. O rapaz que pediu ao papai que lhe desse os direitos dele, da herança, recebendo a sua parte, saiu de casa com aquela ilusão, de com dinheiro, lá no mundo, tudo vai ser mil maravilhas. Então, mal podia imaginar ele que amigos falsos exploraram os seus recursos, gastou seu dinheiro de maneira indigna, de maneira incorreta, falhou, depois contra o nome da família, até que caiu para comer comida de porcos. Então, aquele jovem, agora humilhado, rebaixado, está no seu Egito. Este foi o período egípcio daquele filho pródigo. De estar amarrado, humilhado, rebaixado, até que ele acordou para o fato de que havia um pai amoroso. Então, voltou para casa, vocês conhecem o restante da história, aquele grande encontro, grande festa, grande alegria, aquele jovem foi também libertado. Graças a Deus. Diga amém, por favor. Pense num homem chamado Davi, o rei Davi. Davi foi um rei muito querido em Israel. A propósito, até o dia de hoje, a bandeira de Israel tem a flâmula de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E vocês sabem que ele planejou matar o marido de um dos seus comandantes militares para poder ficar com a mulher dele. Sujeitinho danado. Cheio de mulheres no harém, teve a coragem de mandar matar o marido de uma outra mulher para poder possuí-la. E ele conseguiu fazer as duas coisas. Não só matou o homem, que era um dos seus generais, de sua confiança, como tomou posse da mulher dele. E ficou numa boa. Sentadão lá no seu trono, o tempo passou, vai para um ano, ninguém sabe de nada, está tudo escondidinho. Aí Deus levantou um homem chamado Natã. Vai lá, acorda esse homem. E em resumo, você sabe que Davi, depois que Natã chegou e mostrou para ele o pecado que ele havia cometido, a desgraça que ele estava vivendo, alertou para o que Deus iria fazer no seu reino. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12 até o capítulo número 19, você tem 7 capítulos somente para descrever toda a punição que Deus trouxera à vida de Davi. Impressionante. Seu reino se dividiu por um próprio filho o traiu. Um irmão mata o outro. Ele foi apedrejado, Davi. Chegaram a amaldiçoá-lo. Leia lá, 1 Samuel, 12º capítulo até o 19º capítulo, capítulos de amarração, de tristeza, de cabisbaixo, de vergonha. Foi o Egito de Davi. Se você olhar, vai observando as pessoas nas Escrituras, como nós temos gente que viveu uma fase egípcia, uma fase ruim, de aprisionamento, de escravidão, como nós temos gente assim na Bíblia. E é impressionante que todas estas pessoas que passaram por esse Egito, por essa fase difícil na sua história, elas conseguiram ser libertadas. Bendito seja o Senhor por causa disso.
Agora, hoje à noite, seria importante que você olhasse para dentro do seu coração, da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu emprego, você fizesse uma varredura geral na sua vida. E você percebesse o que é que em você é um Egito. O que prende você? O que é que amarra você? O que é que escraviza a sua vida? Às vezes você está livre, mas olha para o seu cônjuge, olha para os seus filhos, olha para o seu emprego, olha para a sua vida de fé. O que é que existe em você que poder levar você a ser incluído na galeria dos homens e mulheres que foram escravizados, estão sofrendo, estão amarrados no Egito? O que é que leva você a cair lá? O que faz de você ser uma pessoa que esteja presa a algo que você não consegue se ver, de que você não consegue se ver livre? O que é que faz com que você esteja amarrado, preso, escravizado? É o seu Egito. O que é isto? Como é que ele se chama? Qual é? Você sabe. E esta noite, Deus pôs no meu coração, você será libertado deles em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Deus falou a José, a Maria, quando eles fugiram para o Egito, diz assim: demora-te lá até que eu te fale. Olha. Então, a segunda observação sobre o Egito e forças que nos escravizam é o fato de que esse tempo está limitado. A expressão até que significa isto: o Egito da sua vida tem um tempo contado. Eu gosto disso. Fale comigo, até que é tempo contado. Por exemplo, suponhamos que você vá me visitar na minha casa. Eu não quero que você vá, estou apenas supondo. Aí eu digo a você, você vai andando aqui até encontrar a primeira rua direita. Você limitou a viagem. Você vai, não pode passar da primeira rua, até que limitou. Está certo ou não? Vamos supor, você está chegando na época das eleições. Olha, eu ia votar no fulano, até que aconteceu o seguinte. Então, significa que você não vai votar, mas no fulano é porque entrou um até que. Alguma coisa aconteceu. É um limite. Então, Deus está falando para José, para Maria, está falando para mim, está falando para você, que o Egito da nossa vida tem um tempo limitado. Isso é muito importante para a nossa vida. Então, você que está passando uma fase de escravidão, uma fase difícil na sua história, uma fase complicada, uma fase de perdas, uma fase de desajuste, desentendimento, não importa o que é que seja o seu Egito, eu quero dar uma notícia boa para você. O tempo do seu Egito vai acabar. Ele é limitado por Deus. Deus controla isso. Não deixa solta de forma nenhuma. Não só Deus controla, mas perceba que Deus se lembra. Ele não se esquece de que você está lá no Egito. Ele disse para José e Maria: olha, desçam ou fujam para o Egito até que fulano de tal morra. Depois disse: agora vocês podem voltar, porque fulano de tal já morreu. Então Deus está no controle. Está acompanhando o Egito dessa família. Deus acompanha o seu Egito, acompanha o meu Egito e diz: olha, eu me lembro que você está nele e não me esqueci disto. Às vezes, irmãos, a gente pensa que devido ao fato de estar vivendo um período ruim, complicado, escravizado, enfim, um período egípcio, a gente pensa que Deus acaba se esquecendo. Porque, meu irmão, são milhões e milhões de crentes nesse mundo egipciados. Milhões. Um está doente, outro perde o emprego, outro foi infiel ao seu cônjuge e vai para fora. Como dizia um amigo meu, pecado é igual capim, não falta. Então, como é que Deus pode controlar, pode saber de cada Egito de um de vocês, do meu Egito, do seu Egito, do nosso Egito,
Deus tem controle disso. Ele está dizendo, eu me lembro. Por exemplo, Deus falou com Noé que ele deveria construir uma arca, que ia chover, a água encher a terra, assim por diante. E Noé trabalhou lá muitos anos, nós chamamos de 120 anos de trabalho, com a sua família, construindo um barco monumental, comprimento desse terreno todo, largura disso aqui não sei quantas vezes, altura 3 vezes, uma coisa inacreditável. E quando veio a tempestade, e a arca subiu, com Noé, sua família e todos os animais de todo tipo, aquela embarcação vagava para onde quanto é banda, não havia um meio de controlar. E foram passando os meses, depois você vai lá, passando meses, mais de 12 meses. Uma coisa interessante, lá no capítulo número 8 do livro de Gênesis, no primeiro versículo, está escrito assim, ó, e lembrou-se Deus de Noé. Oh, mas eu gosto disso. Meu Deus, o nosso barco pode estar sem rumo, mas o Senhor se lembra. Glória a Deus. A sua embarcação pode estar à deriva, meu irmão. A sua vida pode estar passando por um período egípcio, meu irmão. Talvez você tenha lutado, pensado, meu Deus, já fiz de tudo, já me esforcei para lá, me esforcei para cá, já fiz oração, já fiz jejum, já bati de lá, bati de cá. Vou dizer uma coisa para você, Deus se lembra disto. Não esqueceu de você. E depois você percebe, não só que Deus se lembra, como se lembrou de Noé, como se lembrou de todos que desceram ao Egito, todos que fugiram para lá, e mandou que eles fossem libertados. Deus não somente se lembra, mas Deus vai libertar você também nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E a terceira coisa que você percebe, para que nós vençamos essa fase egípcia da nossa vida, é que não somente Deus se lembra, Ele controla o tempo que você está lá, isso vai só até aqui, mas Deus também mostra que o Egito para ele vai receber uma revelação. Ele é revelado. Ou seja, Deus fala de uma maneira especial quando nós estamos no Egito. Eu era solteiro, vindo de Minas Gerais, lá de onde deram aquela facada naquele candidato à presidência. Eu vim de lá, nem vou dar o nome da cidade. Foi de lá que eu vim. Tinha deixado a primeira namorada da minha vida para trás. Chegando aqui em São Caetano do Sul, fiquei bobo. Já viu mineiro bobo? Eu fiquei bobo. Fiquei apaixonado, achando que tudo ia acabar, porque eu deixei a minha namorada. Foi o meu Egito, até que eu encontrei com a Sara. Oh, glória. Deus liberta, amém, meu? Deus liberta. E sabe como é que Deus me falou? Já contei para a igreja mais antiga aqui, mas muita gente nova precisa saber isso. Eu estava sem comer, sem beber, deitado, apavorado, sem saber o que fazer da vida, totalmente biruta. Cheguei a dizer à minha mãe, eu vou lá para a linha de trem, vou me suicidar. Apaixonado, bobão. Olha só, naquela noite, na parede do quarto onde eu estava, Deus colocou um mapa de Minas Gerais e um mapa de São Paulo. Rio, capim, estrada asfaltada, estrada de terra, perfeito, como se eu estivesse vendo de verdade, visivelmente e fisicamente. E Deus mostrou um Jeep, que era o carro favorito do meu pai, com toda a minha família dentro dele, e eu lá, e Deus está dizendo assim, ó, é para cá que você vai. Na pior fase da minha vida, eu tive a maior visão de Deus na minha vida, louvado seja o Senhor. Então Deus fala de maneiras muito específicas quando nós estamos nos nossos Egitos. Então creia nisso. Essa fase que você vive, essa dificuldade pela qual você está passando, essa batalha com a saúde, com o emprego, com o trabalho, com a empresa, com a fé, com a família, com o filho, com as drogas, seja o que for, esta fase, meu irmão, não só tem tempo determinado, Deus se lembra desta fase e Deus vai falar a você de maneira muito especial nesta fase, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja como é que Deus falou para José e Maria, por um anjo, dando um sonho para José.
Está lá no texto de Mateus capítulo 2, verso 13 em diante. Deus revelou para José, dormindo, o camarada estava. Eu fico pensando, meus irmãos, na sutileza do poder de Deus. Como é que a gente pode estar dormindo e Deus ainda dá uma visão para a gente, mandar alguém do céu falar com a gente? Pois ele fez assim com José, fez assim comigo. Então Deus tem várias formas de falar para nós quando nós estamos nessas épocas mais complicadas da nossa história. Mas é importante que você saiba que Deus fala de maneira tão diferenciada quando nós estamos nas piores crises. Então, por exemplo, por ele ter falado a José e a Maria sobre Jesus fugir para o Egito, usando um anjo, o anjo na Bíblia é sempre um mensageiro. E uma das formas interessantes, nós ouvimos Deus falar na época da dificuldade, é através da mensagem que nós ouvimos. Eu estou pregando aqui, para muitos de vocês vai ter muito sentido, mas para alguns falou tudo para mim. Não foi para você, mas Deus mandou ser para você. Deus usa mensagem. Ele usa mensagem. É fantástico como Deus tem os seus modos de falar, cada qual diferente do outro. Voltemos lá para aquele jovem que perdeu toda a herança do seu pai, jogando seu dinheiro de maneira irresponsável. Quando ele estava no chiqueiro, olha só, veio à mente dele que o pai dele era amoroso, tinha recursos. Meu pai tem pão, tem coisa boa, tudo de bom de melhor em casa. Eu aqui nesse chiqueiro, eu vou me levantar e vou falar tudo para o meu pai. E vou dizer, olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Se o senhor fizer de mim um empregado comum da fazenda, está bom demais. Gente, Deus falou ao coração desse moço, dizendo o seguinte, rapaz, volte. Fala para o seu pai, humilhe-se. E às vezes, Deus faz certas coisas acontecerem conosco, com a mensagem que nós temos que voltar e nos humilhar. Talvez você esteja preso a um tipo de Egito nesta noite, e Deus está falando para você, querido, eu não me esqueci, o seu tempo, o tempo do seu mal é limitado, mas vou falar uma coisa para você, humilhe-se, volte lá, conserte as coisas. Então Deus fala de formas diferenciadas para as pessoas. Na época do Egito. Pense no Sansão. Camarada forte. Podia matar 1000 soldados com a queixada de jumento. Chegou a ser cegado pelos inimigos, perdeu os seus olhos, tornou-se escravo, está moendo lá no engenho dos filisteus. No lugar de um burro, de um camelo, Sansão tinha força para fazer aquilo. Como os inimigos dele cortaram-lhe as tranças, ele foi meio carequinha para servir os seus inimigos. Estava humilhado, estava no Egito dele. Mas quando ele estava no Egito dele, moendo, ele percebeu uma coisa, gente, meu cabelo está crescendo. Gente, eu queria essa oração de Sansão, meu cabelo crescer, não vi até o dia de hoje. E Sansão percebeu que o cabelo estava crescendo. Veja, gente, que coisa mais interessante. Coisas parece bobas, simples. Mas pelo crescimento do cabelo, ele se alertou para um fato. Se o cabelo cresceu, o poder cresceu. Olha, pelo cabelo. Deus falou a Sansão, renovou suas forças, ele veio para a libertação do seu cativeiro, do seu Egito, através do cabelo. A lembrança de que o cabelo comprido era uma aliança com Deus, e essa aliança era de força, e aí ele foi recordado por Deus, rapaz, meu poder está em você, vamos lá, vamos acabar com os inimigos. Então nesta noite, Deus pode estar falando a você, não é que vai crescer o seu cabelo, gostaria eu que isso acontecesse comigo, mas ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, guarde bem, você tem um Egito na sua história, mas você vai vencê-lo.
Ele pode ter vencido até hoje, pode ser maior do que você, mas hoje você vai vencer. Como Sansão venceu, você vai vencer o seu Egito nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Isso é importante, é importante. Como Deus sabe peneirar as coisas. E o José lá no Egito, como é que foi que Deus falou para ele? Exatamente no presídio, com os problemas dos seus companheiros de prisão. Quando os rapazes tiveram sonhos lá no presídio, contaram os seus sonhos para o José. E José, ouvindo os sonhos, Deus se manifestou. E revelou para ele. É isto, vai fazer assim, vai fazer assim. Esclareceu tudo para o José. Ali nasceu a sua libertação do Egito. Porque Faraó veio ter sonhos, você se lembra da história. Sonhos de vaca magra comendo as vacas gordas, sonho de espiga magra comendo espigas gordas. Não entendia nada daquilo, ninguém sabia interpretar. Nem os magos, os espertos do reino, ninguém conseguia. Aí aqueles homens que estiveram lá no presídio com José, foram usados por Deus. Um deles foi poupado, voltou a servir ao rei, e o rei, no apavoramento com os seus sonhos, sem saber o que fazer, o camarada se lembrou. Ele dizia assim: gente, dos meus pecados eu me lembro. Há um rapaz lá no presídio que interpreta sonhos com perfeição. Faraó diz: manda chamar. E ali o cativeiro, o Egito de José, começou a ser virado para a vitória, em nome de Jesus. O que Deus está falando para você nesta noite sobre o seu cativeiro? Pode ser o que ele falou para José, o modo como ele falou para José, na dor que você está sentindo, na dificuldade que você está sentindo preso nesta noite, amarrado, castigado, sofredor. É uma mensagem que Deus está dizendo para você: você vai ser libertado, eu não me esqueci de você, em nome de Jesus. Creia, meu amado irmão, desta forma que Deus trabalha. E é muito importante, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque Deus fala. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. De uma certa forma, o seu cativeiro, o seu Egito, vão ser tocados pelo poder de Deus nesta noite. Para terminar, no versículo número 15 deste capítulo que nós lemos, lá no versículo número 15 assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, Deus está dizendo que o Egito da sua vida vai ser solto hoje, você vai ser libertado. Em outras palavras, vai ser libertado. Então, ele dá o itinerário. Como é que a gente procede para estar juntos com Deus na libertação dos egitos que nos escravizam, que nos amarram, que nos fazem sofrer, que dificultam a nossa caminhada? Como é que a gente pode ser escapado? Se Deus ouve, Deus limita, Deus fala, e agora? O que eu faço? Como é que eu procedo? Então eu quero chamar a sua atenção para você perceber como foi que Deus fez a libertação do Egito na vida de Israel. É muito bom você perceber isso, que o caminho é o mesmo. Então eu quero chamar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4. É o segundo livro da Bíblia, isso é muito fácil de achar. Êxodo capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero mostrar para você 3 decisões que você pode tomar nesta noite e precisa tomar, para você ser libertado de toda a amarração, de todo pacote ruim das trevas, de sofrimento, de aprisionamento, que tem castigado e amarrado você, para que nesta noite você experimente o poder da libertação. Então, olha, veja bem como Deus falou para Moisés no tocante à libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. No capítulo número 4, no versículo número 10, você lê assim, olha: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem
nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quando Deus falou para Moisés, você vai voltar ao Egito, você vai falar ao faraó, você vai fazer os meus sinais perante o faraó. Primeira coisa que Moisés fez, resistiu. Resistiu. Eu não vou fazer isso, porque eu sou gago, não sei falar direito. Certamente Deus deu jeito em tudo. Mas ele apresentou logo a sua resistência. Egito é algo que está resistindo dentro de você. Não é algo fácil. Está insistindo, e você tem a sua própria resistência. Mas é interessante que quando Deus fala para Moisés ir, e ele apresenta a resistência dele à palavra de Deus, Deus responde no verso número 12, Hebreus 4:12, no início, só com o verbo, vai. Fala aí, vai. E outra palavra, Moisés, enfrente a resistência. Vai em frente. Então você que tem um problema na sua vida, uma escravidão na sua vida, um fardo na sua vida, está preso a alguma situação delicada na sua vida, que é um verdadeiro Egito, Deus está dizendo exatamente para você, vá, enfrente esse problema, enfrente esse Egito, enfrente essa escravidão, hoje vai enfrentar em nome de Jesus. Segunda coisa, observe, no capítulo 4, no verso número 1, respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Em primeiro lugar, ele teve resistência. Agora, ele precisa exercitar a sua fé. Você vai exercitar a sua fé. Por que Moisés teve aquele medão todo de promover a libertação do povo hebreu do Egito? Porque, certamente, 430 anos de escravidão e eu libertar numa pancada? Então, às vezes, você carrega uma dificuldade na sua vida, está vivendo um problema na sua vida há um bom tempo, você fala, mas há tanto tempo estou enfrentando isso, não deu conserto até hoje. Mas Deus está dizendo, exercite sua fé, porque hoje vai dar conserto. Às vezes você está com o seu problema e você pode dizer, Deus, já tentamos de tudo, já tentei de tudo, não deu certo. Mas Deus está dizendo, mas vai em frente, porque vai dar certo hoje. Assim como falei com Moisés, estou falando com você. Você pode estar pensando assim, mas o mal já está feito. O mal está feito, mas eu posso desfazer o mal. Então a sua fé tem que ser uma fé em que seja exercitada, para que você confronte o seu Egito e vença o seu Egito nesta noite no poder do nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E se você pegar Êxodo, capítulo 3, verso 19, você percebe a última forma que Deus deu a Moisés para que ele libertasse o povo hebreu do Egito. Êxodo 3,19. Diz Deus o seguinte, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Agora observe o final do verso 20. Leia comigo. Depois vos deixará ir. Eu gosto disso aqui. Manda Moisés levar a palavra de libertação. E já previna Moisés. O faraó não vai abrir mão. Mas depois ele vai. Então, meu amado irmão, Deus não só está levando você a exercitar a sua fé, a enfrentar a resistência que você pode ter, de que você não vai conseguir vencer esse problema, esse cativeiro, esse Egito da sua história, mas olha só que coisa bonita. Você deve esperar a recompensa de Deus. E ele mostra que agora, como que ele recompensa a sua fé, para que você seja libertado do Egito e a bênção acompanhe a sua vida. Olha aqui, verso número 19. Eu sei, porém. Tá? Deus está dizendo, eu sou onisciente. O que você pensa que pode acontecer, eu já sei há tempos. Então, todo porém que for levantado na sua história, deixa comigo. É o tempo que está aí o problema, é a dificuldade que está aí, a tentativa que você já fez, seja o que for, deixa isso comigo, eu sou onisciente. Olha o versículo número 20. Acho isso aqui muito bacana.
porque eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois deixarei ir, e eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis o quê? Vazios. Recompensa. Agora observe aí no final desse verso. Não só não sairão vazios, olha o verso 22, mas cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, e vasos de prata, vasos de ouro, vestes, os porei sobre os filhos, sobre as filhas, e despojareis ao Egito. Em frente, porque eu vou lhe dar grande recompensa. Que coisa! A recompensa de Deus por você enfrentar o seu Egito, por você ter a fé para você resistir a toda resistência contra a libertação do Egito. Deus vai derramar sobre você vitórias e bênçãos que alcançarão sua vida e alcançarão a sua descendência em nome de Jesus. Amém? Então eu perguntaria a você nesta noite, meu amado irmão, quais são as forças, quais são os pesos, quais são os egitos que estão prendendo a sua vida? Eu gostaria que você nesta noite entendesse que Deus está falando para você: meu filho, chegou a hora de você ser libertado. Vou repetir. Que você cresce que Deus está falando para você através dessas palavras, desta mensagem. Meu filho, chegou a hora de você ser libertado. Porque ele fala lá em Mateus capítulo 2, verso 15: do Egito chamei o meu filho. Fala isso comigo. Do Egito chamei o meu filho. Você está sendo chamado para a libertação nesta noite. Ele está dizendo: deixa essa questão dos poréns comigo. Já faz tempo, já tentei de tudo, não deu certo assim, não deu certo dessa maneira, a situação está difícil, a situação está fácil, não vem ao caso. Eu cuido disso, que eu sou onisciente, conheço essa situação, e eu desafio você a vir agora. Enfrente a resistência, enfrente. Exercite a sua fé, espere recompensa. Repita comigo aqui, olha. Enfrente a resistência, exercite a fé, espere recompensa. Você se lembra de um convite que Jesus fez a todos? Em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos, note bem a palavra, todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos nos colocar em pé. Queria que você, nesta noite, percebe o Egito na sua vida, que tem amarrado você, está aprisionando você, trazendo dificuldade a você, que você nesta noite venha aqui à frente, em nome de Jesus, resistindo pela fé a toda amarração egípcia, que esta noite é a noite da sua libertação. Pode deixar seu lugar e vem aqui, junte-se a nós aqui em oração. Pode ser um vício, um tipo de pecado, uma situação na sua firma, uma situação na sua vida pessoal, na sua família, nos seus filhos, uma droga, uma situação delicada. Você sabe, meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, o que está no coração de cada qual aqui, que precisa desta libertação. Precisa sair daqui leve, na segurança que o Senhor abençoou, fortaleceu e trouxe libertação. Age nesta hora, peço ao Senhor, meu Deus, trazendo cura, libertação para esse povo que pertence ao Senhor, e conforme a tua palavra seja libertado para a glória do nome de Jesus.